Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Experiência Jurídica. Eu sou o João Santana, advogado, especialista em direito imobiliário e registral, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é sobre contratos imobiliários. Em especial, vou falar sobre o contrato de compra e venda. Mas antes de iniciar o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, porque isso irá ajudar muito o crescimento e a divulgação do canal. Vamos lá então. Quando falamos em transferir a propriedade de um bem imóvel entre pessoas vivas ou intervivos, como é costumeiramente chamado, vem automaticamente à nossa cabeça o Instituto da Compra e Venda. Ocorre que não é somente o Instituto da Compra e Venda que é capaz de transferir a propriedade de um imóvel intervivos. Afinal, essa transferência ela pode se dar por ato oneroso, através da compra e venda, que é o nosso tema do vídeo de hoje. Ela pode ser também transferida de forma gratuita, através da doação, e pode também ser transferida através da permuta, que é a troca de bens entre as pessoas, entre as partes. Dito isso, qual é o conceito de contrato? O contrato nada mais é do que um acordo de vontade entre as partes que possuem direitos e obrigações recíprocas de fazer ou não fazer alguma coisa. Essa é uma definição simplória, mas objetiva de contrato. E hoje eu darei uma atenção especial para falar sobre o contrato de compra e venda. Por isso eu vou destacar para vocês os pontos que eu reputo serem os mais relevantes e também vou destacar alguns erros cometidos nesse tipo de contrato. O primeiro erro grave cometido nesse tipo de contrato, ele ocorre e é cometido por muitos profissionais que atuam na área imobiliária e no mercado imobiliário, como, por exemplo, corretores e até mesmo advogados, que não sabem diferenciar, não sabem a diferença entre o contrato de compra e venda e o compromisso de compra e venda, que é a mesma coisa do que promessa de compra e venda. Ou seja, compromisso de compra e venda e promessa de compra e venda são sinônimos. E eu vou utilizar nesse vídeo apenas o termo promessa de compra e venda. Por quê, João? Porque é um termo mais técnico, uma vez que o artigo 1225 do Código Civil, que versa sobre direitos reais de aquisição, no seu inciso 7º fala sobre o direito do promitente comprador, ou seja, o Código Civil não usa o termo compromissário comprador. Logo, é mais técnico dizer compromisso de compra e venda, o que não significa que falar ou utilizar o termo promessa de compra e venda está errado, ok? Conforme eu disse anteriormente, a maioria dos corretores e advogados não sabem que existe uma diferença entre contrato de compra e venda e promessa de compra e venda. E acabam utilizando essas nomenclaturas como se sinônimos elas fossem, e o que não são. Portanto, a partir de agora, se você aí está vendo esse vídeo e utilizava os termos como sinônimo, você não irá mais cometer esse erro. Por quê? Porque irá aprender essa diferença agora. E quem já sabia, parabéns, já está na frente de muitos colegas que atuam nesse mercado imobiliário. Vamos lá. A diferença entre o contrato de compra e venda e a promessa de compra e venda nada mais é do que o contrato de compra e venda, o comprador ele paga o valor do imóvel, objeto do negócio imobiliário, à vista. E via de regra, esse pagamento ele é atrelado ao ato da assinatura da escritura de compra e venda, onde o comprador naquele momento estará apto a emitir-se na posse e após obter a escritura de compra e venda, efetuando o registro daquela escritura de compra e venda, o comprador ele passará também a exercer os direitos inerentes ao proprietário, ou seja, ele se torna a partir daquele registro proprietário daquele bem. Já na promessa de compra e venda, a promessa de compra e venda ela é considerada um contrato preliminar ou pré-contrato, que pode ser feito
de forma particular, que é o mais utilizado pelos corretores e advogados, ou pode também ser feito via instrumento público, lavrado em cartório de notas, que é muito utilizado em imóveis de alto padrão vendidos por incorporadoras e construtoras. Na promessa de compra e venda, o promitente comprador, ele efetua o pagamento ao promitente vendedor de forma parcelada, ou seja, ao longo de um determinado tempo, sendo esta a diferença entre o contrato de compra e venda e o contrato de promessa de compra e venda. E, obviamente, no contrato de promessa de compra e venda, o vendedor ele se obriga a outorgar a escritura de compra e venda somente após receber todas as prestações pactuadas naquele contrato. Veja que nesse contrato é fundamental que você detalhe da forma mais minuciosa que puder todos os direitos e obrigações das partes, inclusive prevendo situações futuras, justamente em decorrência do parcelamento do valor desse imóvel, o que certamente aumentará o risco nesse tipo de negócio jurídico, nesse tipo de contrato. Diante desse risco, o legislador pensou na segurança das partes envolvidas no contrato de promessa de compra e venda, pois existe previsão legal para que o contrato de promessa de compra e venda possa ser registrado no cartório de registro de imóveis. Desde que, muita atenção aqui, desde que nesse contrato de promessa de compra e venda, eu disse não haja previsão de cláusula de arrependimento, que é a mesma coisa de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Isso tem previsão no artigo 463 do Código Civil. Anotem esse artigo aí. Fundamental esse artigo. João, o que significa esse registro do contrato de promessa de compra e venda? Bom, esse registro significa que esse contrato preliminar, ao ser registrado, ele passará a constar na matrícula do imóvel objeto da venda. E esse contrato registrado, ele se tornará também um direito real de aquisição, nos termos do artigo 1225, inciso 7º do Código Civil, e passará a ter força perante terceiros. Uma observação aqui: todos os direitos reais de aquisição descritos no artigo 1225 do Código Civil são passíveis de registro. Anotem isso aí, ok? Mas o que é esse direito real de aquisição decorrente do registro do contrato de promessa de compra e venda? O que ele significa? Ele significa que o vendedor passará a ter a obrigação de outorgar a escritura de compra e venda após receber o pagamento integral do parcelamento daquele determinado imóvel, sob pena do comprador requerer a adjudicação desse bem. A adjudicação, para quem não sabe ou para quem esqueceu, ela ocorre quando a posse e a propriedade de um bem imóvel do devedor ele é transferido diretamente para o credor, como forma de quitação de uma dívida existente. Ou seja, se o vendedor desaparecer ou não quiser outorgar a escritura de compra e venda, basta o comprador comprovar que quitou as parcelas conforme previsão contratual e solicitar judicialmente a adjudicação do bem imóvel. E o juiz irá transferir a propriedade para o comprador. Isso se tiver registrado o contrato de promessa de compra e venda no cartório, conforme eu falei anteriormente. Agora, se porventura o promitente comprador não cumprir os termos da promessa de compra e venda, cabe ao promitente vendedor requerer judicialmente a rescisão do contrato e o cancelamento do registro da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel. E o imóvel ficará livre e desembaraçado em nome do vendedor para uma nova venda, caso ele queira. Esse é o poder que o registro da promessa de compra e venda tem. Esse é o verdadeiro fundamento dele, tá bom? É importante também destacar que para efetuar esse registro da promessa de compra e venda, o promitente comprador ele terá que arcar apenas com os emolumentos que o cartório de registro cobra para proceder ao registro. São as taxas do cartório. Pois nesse caso, o promitente comprador ele não tem que recolher o ITBI para fazer esse registro, por se tratar de um contrato preliminar, ou seja, que poderá ou não ser concretizado, ser transformado em um contrato definitivo de compra e venda. Agora, após a quitação,
aí sim haverá incidência de ITBI. Isso aí já é assunto pacificado no STJ, tá? João, e se eu fizer a promessa de compra e venda sem inserir a cláusula de arrependimento, ou se o meu contrato de promessa de compra e venda tiver a cláusula de arrependimento, mas eu não levar esse contrato a registro? O que pode acontecer de forma prática? Bom, conforme eu disse anteriormente, o registro da promessa de compra e venda dará ao comprador o direito real de aquisição, ou seja, digamos que é uma espécie de garantia, né, em face do comprador e face a terceiros e ao próprio vendedor. Se você não registrar essa promessa, você não terá esse direito real de aquisição, você não terá essa garantia, o que não significa dizer que você não terá o seu direito reconhecido caso necessite. Quer um exemplo? Digamos que o vendedor tinha uma dívida antes de vender o imóvel, uma dívida de 50 mil reais antes de vender o imóvel para você. Porém, essa dívida não era nenhum objeto de nenhuma ação judicial, nenhuma cobrança extrajudicial, e por esse motivo, você, comprador, desconhecia essa dívida e o vendedor a omitiu e efetuou a venda para você através de um contrato de promessa de compra e venda. Porém, o comprador, que é você, não registrou o seu contrato e o imóvel foi objeto de penhora em um processo judicial após a sua aquisição. Esse tipo de situação, por incrível que pareça, é muito comum de acontecer. Se o comprador tivesse registrado a promessa de compra e venda, certamente o credor do vendedor saberia dessa informação. Por quê? Porque estaria registrado na matrícula do imóvel, pois esse registro ele tem o caráter de dar publicidade a terceiros. O credor do vendedor, ele pode até tentar discutir essa situação em juízo, porém, se a compra tivesse sido efetuada de boa fé, sem qualquer simulação, as chances do credor reverter essa situação são quase nulas. Eu só não falo que é nula porque no direito nada é absoluto, tá bom? Agora, se o comprador não tiver registrado, não tiver registro da promessa de compra e venda, e o imóvel que ele adquiriu for objeto, mesmo assim for objeto de penhora após a sua aquisição, o comprador ele poderá opor embargos de terceiro, que é um procedimento comum, e nesse embargo de terceiro ele vai alegar que ele é o promitente comprador de boa fé e provar em juízo apresentando contrato de promessa de compra e venda, comprovante de pagamento feito ao longo do tempo em favor do vendedor, para tentar, através desses embargos, desconstituir essa penhora ou qualquer outro gravame que porventura for lançado na matrícula desse imóvel, que poderá impedir a transferência da propriedade no futuro para o promitente comprador. Tá? Esse é um exemplo clássico. Lembra do que eu disse? Que se não fizer o registro da promessa de compra e venda, você não terá a garantia do direito real de aquisição, mas essa ausência de registro não significaria a perda do direito do promitente comprador? Pois é, os embargos de terceiro é a ação cabível para que o promitente comprador, que não efetuou o registro da promessa de compra e venda, para discutir essa questão. Tem até súmula do STJ que permite essa discussão, que é a súmula 84. Anote essa súmula também, que ela é muito importante. A súmula ela estabelece mais ou menos o seguinte: é admissível a oposição de embargos de terceiros fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Ou seja, a súmula 84, ela legitima a oposição dos embargos de terceiro para quem não tem registro, tá bom? Portanto, essa é a diferença entre contrato de compra e venda e promessa de compra e venda, e que muitos corretores e advogados não têm sequer noção disso, mas agora vocês têm. Concluindo aqui, o que você tem que saber é que a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade é a mesma coisa da cláusula de arrependimento prevista no artigo 463 do Código Civil. E que no contrato de promessa de compra e venda, a não existência dessa cláusula de arrependimento é condição, vou repetir, é condição legal
para você registrar a promessa de compra e venda nos termos do artigo 463 do Código Civil. Isso se o seu cliente quiser levar esse contrato a registro e torná-lo um direito real de aquisição e minimizar os riscos do negócio imobiliário. Portanto, guarde bem isso e nunca coloque nesse tipo de contrato a cláusula de arrependimento. Por quê? Porque você estará inviabilizando o registro desse contrato e, paralelamente, aumentando o risco das partes envolvidas nesse negócio imobiliário. Fica a dica e até o próximo vídeo.